Olá, querido aluno, a paz do Senhor. Estamos estudando juntos o tema psicologia, especificamente abordando inteligência emocional. E aqui nessa aula eu vou trazer para você os 5 pilares estudados pela neurociência que, segundo ela, são a base de uma boa vida emocional, de uma vida emocional sustentável com saúde mental. E essas são práticas que podem ser compreendidas perfeitamente dentro da lógica da mordomia cristã, dentro do entendimento bíblico que nós temos de mordomia cristã. Mordomia cristã é como é chamada a responsabilidade que nós temos enquanto cristãos em relação à administração dos bens espirituais e materiais concedidos por Deus a nós, que não são nossos, são de Deus, o nosso corpo inclusive. O nosso corpo não é nosso. E aí quando a gente vai estudar os entendimentos mais recentes de neurociências, nós vamos entender que corpo e mente é uma unidade, não existe separação entre corpo e mente. Então, a maneira como eu trato meu corpo está impactando diretamente na minha saúde mental, na minha saúde emocional. Além de entendermos dentro desse prisma de mordomia cristã, nós podemos também entender dentro do prisma de ser um autocuidado. A maneira como nós cuidamos da gente, como a gente expressa cuidado conosco mesmas. Então, a maneira como nós zelamos por aquilo que não é nosso, fala da nossa mordomia e do nosso autocuidado, nosso corpo e nossa mente. 1 Coríntios 6, você conhece esse texto, 19 e 20, diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, são pilares da saúde mental estudados aí pela psiquiatria, pela neurociência. São 5. Alimentação, atividade física, sono, gestão de estresse e relacionamentos. Então, a respeito de alimentação, que é um assunto que crente gosta de falar, que crente gosta de comer, né? Então, nós vamos falar aqui alimentação de um prisma de saúde, ok? Então, há uma variedade de nutrientes que são essenciais para o bom funcionamento do seu cérebro, da sua mente. A saúde mental, ela está intrinsecamente ligada à saúde intestinal, intrinsecamente. Existe uma rede neural no seu intestino que é responsável por comandar a liberação de mais de 30 tipos de neurotransmissores diferentes, incluindo a dopamina, que é o hormônio relacionado. Hormônios são mensageiros químicos. Então, é o hormônio relacionado ao prazer e à motivação. E a serotonina, que ajuda a regular o humor, o sono, o apetite. Olha que informação relevante. Estima-se que 50% da dopamina do nosso corpo, 50% de toda a dopamina que circula no seu corpo, que é um dos hormônios de bem-estar, ok? Relacionados a bem-estar, é liberado pelo intestino, são processadas no intestino. E cerca de 90% da serotonina é sintetizado no intestino. Dessa maneira, hoje em dia, o intestino ele é compreendido como o nosso segundo cérebro. Ou seja, conexão direta, absoluta, total entre o que eu como, a maneira como eu me alimento e o meu bem-estar. O consumo excessivo de açúcares refinados e alimentos processados estão completamente ligados a distúrbios de humor e aumentam o risco de depressão. São alimentos que alteram os níveis de glicose no sangue. O consumo indisciplinado de carboidratos, alimentos processados, bebidas açucaradas, além do uso frequente de antibióticos e anti-inflamatórios, podem tornar a microbiota intestinal desequilibrada. A microbiota intestinal tem total vínculo com o nosso sistema imunológico, que é aquele que protege o nosso corpo das doenças, aquele que fica sempre em atividade para nos proteger de ficarmos doentes. E aí eu chamo a atenção aqui, principalmente, especialmente, chamo também a atenção para o excesso de carnes, frituras e alimentos ácidos.
Então, estamos falando aqui sobre excessos, ok? Não estamos falando sobre o consumo pontual. Não sou nutricionista, não estou dando aula de nutrição, mas é apenas uma aplicação desse assunto ao tema de saúde mental. Então, o consumo esporádico não é uma questão. O problema é quando o estilo de vida, o estilo de alimentação se baseia em um estilo de alimentação rico em carboidrato, alimentos açucarados, enfim, inflamatórios. Como ter uma alimentação, então, responsável com a sua saúde mental? Opte por carboidratos mais complexos, né? Por mais carboidratos complexos, como grãos, integrais, como batata doce, inhame, aipim. Insira alimentos com o precursor da serotonina, que é o triptofano, como queijo, amendoim, castanha de caju, ovo, abacate, couve-flor e banana. Existem antioxidantes que são muito importantes em frutas e vegetais, que combatem o estresse oxidativo no cérebro, reduzindo a inflamação, que afeta negativamente o cérebro, mas eu poderia reduzir essas informações todas a uma frase. Desembale menos, descasque mais. Okay? Essa frase ela é perfeita, que ela sintetiza muita coisa. Existem, por exemplo, deficiências nutricionais que podem causar depressão, como, por exemplo, a falta de vitamina D no organismo, que a gente consegue absorver por meio da alimentação, a gente consegue consumir por meio da alimentação, mais luz solar, pelo menos 15 minutos por dia. E aí, maiores informações você pode buscar um nutricionista e se informar melhor. Mas aqui essa informação que eu quero passar é principalmente essa ligação absoluta e completa entre aquilo que você consome, como você nutre o seu corpo e a quantidade de hormônios aí vinculados a bem-estar, porque a grande parte deles é sintetizada, processada no nosso intestino. Um outro pilar da saúde mental é a atividade física. A atividade física, o exercício físico, manter o corpo em movimento é fundamental para a saúde e bem-estar. Um dos principais motivos desses benefícios são os hormônios liberados na atividade física, que permitem regular diversas funções no organismo. Então, por exemplo, algumas substâncias liberadas durante a atividade física. A endorfina. A endorfina é a substância produzida pelo organismo ao movimentarmos o nosso corpo, principalmente em atividades aeróbicas, como corrida, caminhadas, andar de bicicleta, andar de esteira, pular corda. E um dos seus principais efeitos é a sensação de recompensa. Eu sei que você, quando vai fazer o seu exercício físico, você sente que não está tendo prazer nenhum. O seu prazer é quando você vai embora, tá? Mas o tipo de liberação hormonal, o tipo de bem-estar liberado pela atividade física, ele é a médio e longo prazo. Ele não é uma dopamina, ele não é uma produção rápida, não é uma produção barata. É como se fosse algo que despendesse energia para que você conseguisse liberar esse tipo de hormônios aqui associados ao bem-estar, ok? Mas libera sim, tá, irmão? Libera sim. Então, a endorfina é um hormônio que auxilia no alívio de dores e o efeito de estresse. E assim, desse modo, é possível reduzir, ter menos sintomas de ansiedade, irritabilidade e agitação no dia a dia. Consequentemente, a longo prazo, a substância ela é capaz de alterar profundamente a qualidade da sua saúde mental para melhor. Um outro hormônio liberado durante as atividades físicas é a serotonina, que é popularmente chamada de hormônio da felicidade. A prática regular de exercícios eleva a produção do precursor da serotonina, que é o triptofano, e esse é um dos principais motivos pelos quais uma vida ativa traz melhorias para a saúde mental. Um outro hormônio liberado durante as atividades físicas é a dopamina, que está envolvida com processos como controle motor, cognição, compensação, prazer e humor. Está relacionada com o chamado sistema de recompensas, que faz a gente se engajar em comportamentos assim, repetitivos, né? Algo que a gente acaba tendo motivação para fazer. Acredite, quando você coloca a atividade física como hábito, estabelecendo a constância, com o tempo o seu corpo vai pedir a atividade física, justamente por causa da liberação da dopamina.
É muito diferente a dopamina liberada. A dopamina liberada durante a atividade física, ela é cara. É muito diferente da dopamina liberada em altos níveis com atividades compensatórias muito rápidas e que acaba prendendo você, viciando você em padrões de comportamento disfuncionais, como, por exemplo, rolar o feed das redes sociais, comprar por impulso, se esbaldar em alimentos hipercalóricos, ricos em gorduras e açúcares, vícios em jogos, vício em pornografia, ok? Essas são atividades que proporcionam um aumento rápido dos níveis de dopamina no cérebro, mas nos levam a uma menor capacidade de encontrarmos satisfação em atividades mais significativas que requerem mais esforço e tempo. Um outro hormônio liberado, né? Existem vários hormônios, por questão de tempo aqui eu vou só passar rapidamente, tá? A adrenalina, que é um hormônio conhecido por disparar diante de situações de medo ou de ameaça, mas que durante a realização de exercícios físicos também pode ser liberado em níveis que não provocam estresse e que acelera os nossos batimentos cardíacos, nos proporciona a sensação de energia e alerta, sendo ótima para aumentar a produtividade no dia a dia, queima calorias, maior irrigação da musculatura periférica, o que é ótimo para a nossa saúde. E o último hormônio aqui que eu gostaria de abordar é a irisina, que eu gostaria de trazer para você, que está entre os principais hormônios que são liberados na atividade física, especialmente pelos músculos, que tem propriedades anti-inflamatórias e a sua principal função, olha que maravilha, irmão, é a ação dele no tecido adiposo, entendeu? Destrói a nossa gordura, ok? Então, a irisina ajuda no gasto energético por meio dos lipídios, aumentando o nosso metabolismo e a captação de glicose no sangue. Um outro pilar da saúde mental é o sono. O sono, a quantidade de horas e a qualidade do nosso sono, que precisa ser entre 7, o ideal é que seja entre 7 a 8 horas por dia. O descanso proporcionado pelo sono promove equilíbrio, tanto emocional quanto metabólico, e restabelece a disposição para fazer essa atividade do dia a dia. Uma baixa qualidade do sono gera estresse e irritabilidade. A pessoa que não dorme bem, ela pode apresentar sinais de cansaço, falta de disposição, irritabilidade, nos tornando mais suscetíveis a quadros de estresse, ansiedade e depressão. Poucas horas de sono durante a noite aumentam os riscos de hipertensão, de diabetes, alterações no nosso sistema imunológico, problemas psicológicos, irregularidades nos batimentos cardíacos. Enquanto nós descansamos profundamente durante o sono, o nosso organismo reduz a diminuição de hormônios ligados ao estresse, como, por exemplo, a adrenalina e o cortisol. Okay? Quem dorme mal tem a atenção e a cognição comprometida. Um outro pilar da saúde mental é a gestão de estresse. Nós precisamos saber lidar com o estresse, saber lidar com a pressão do dia a dia. Como falei na aula que a gente falou só sobre ansiedade e estresse, o estresse é uma resposta natural do corpo diante de situações de pressão. Então, quando uma situação ela é percebida como ameaçadora, como perigosa, como uma situação de pressão, é natural que o corpo ele entre no estado de luta e fuga. E isso envolve a liberação de hormônios como cortisol e a adrenalina. Então, quando o estresse ele se torna crônico, ele pode desencadear uma série de problemas de saúde mental, incluindo depressão, transtornos de ansiedade, mas não apenas transtornos mentais, mas também problemas orgânicos, né? Comprometendo a nossa saúde física, como, por exemplo, doenças autoimunes. E aí eu quero aqui compartilhar com você uma técnica de gestão de ansiedade que eu prometi para você na aula que eu falei sobre isso, né? Mas não falei dessa técnica. Eu quero apresentar para você uma técnica chamada Acalme-se, que é uma maneira prática que você pode usar para lidar, contornar, para manejar aí uma situação de ansiedade. Acalme-se é um acróstico, tá? Então, as primeiras letras dessa, né, cada letra dessa palavra
carregam um significado para você se lembrar de colocar etapa a etapa aí para funcionar quando você estiver diante de uma situação de ansiedade ou estresse, tá? Então, a primeira é a letra A. E dentro dessa técnica quer dizer que é para você lembrar de aceitar a sua ansiedade. Aceite a ansiedade para manejá-la. Quando você tenta controlar uma crise de ansiedade, ela em geral acaba vindo com mais força, com mais violência. Então, tentar controlar não é um comportamento funcional para lidar com a ansiedade. O ideal é você manejar. Então, A é de aceite a ansiedade. A letra C, contemple as coisas ao seu redor. Quando a pessoa começa um quadro de ansiedade, em geral, ela fica hipervigilante quanto aos seus sintomas. Aceleração do batimento cardíaco, a sua respiração ofegante, dor de barriga. E aí, muitas vezes, ela se apavora mais ainda com as reações do corpo dela. Então, ao invés de ficar com a atenção concentrada dentro, você vai jogar a sua atenção para fora. E aí você vai começar a descrever as coisas que estão ao seu redor. Aquilo que você está contemplando. Então, aquilo que você está vendo, aquilo que você está sentindo, qual é a textura. Então, eu estou dentro de um ambiente com paredes pretas, tem diante de mim uma mesa, ela é retangular. E aí você vai contemplando as coisas ao redor, tomando consciência das texturas, daquilo que você está cheirando, daquilo que você está sentindo enquanto gosto, a fim de tirar a sua atenção de dentro e colocar para fora, tá? Colocar nas coisas que estão ao seu redor. A de haja mesmo com ansiedade. Então, ainda que você tenha que reduzir um pouquinho a velocidade, não fuja, não pare de fazer aquilo que você está fazendo. Então, haja mesmo com a ansiedade. A letra L de libere o ar dos seus pulmões. Então, lembre-se de respirar. Você lembra que a respiração reativa o neocórtex que fica ali sequestrado pela amígdala? Então, lembre-se de respirar. Eu quero te ensinar um outro protocolo de respiração. Esse agora, 3 segundos de inspiração, 3 segundos você prende o ar e 6 segundos você expira lentamente. Então, vamos lá. Ok? É um outro protocolo de respiração que você pode usar. M de mantenha os passos anteriores. S de sorria. Reconheça o esforço que você teve e a sua capacidade de manejar a ansiedade finalmente. E E de espere o futuro com a aceitação. Se houverem outras crises de ansiedade, você vai lidar com ela e vai manejá-las assim como você fez. E por fim, o último pilar de saúde mental estudado pela neurociência são os relacionamentos. Portanto, cuide dos seus relacionamentos. Eu aproveito aqui para trazer alguns fatores que estão relacionados com proteção à vida, tá? Com uma vida relevante, satisfatória. Então, são fatores relacionados à proteção da vida, em termos de relacionamentos. Bom suporte familiar, laços sociais bem estabelecidos com amigos e familiares, senso de responsabilidade com a família, ter crianças em casa, ter sentido existencial, frequência a atividades religiosas, estar participando de uma comunidade, desenvolver capacidade de resolução de problemas, estar empregado, relação terapêutica positiva, ausência de doença mental, autoestima elevada, capacidade de adaptação positiva. Querido irmão, você é um ser social. Não é possível nós termos saúde mental e vivermos um estilo de vida de isolamento. Nós precisamos de pessoas, né? Nós somos seres de bando, nós precisamos estar em contato com a comunidade, e se existe alguma coisa na minha vida emocional que está me impedindo, comprometendo os meus relacionamentos, eu preciso dar atenção para isso, porque para que eu possa ter um estilo de vida saudável emocionalmente, eu preciso cultivar bons relacionamentos. Então, atenção aos seus relacionamentos, porque isso vai impactar inevitavelmente a sua qualidade de vida. Então, por hoje é só, espero você na próxima aula. Forte abraço!